Bom, pessoal, hoje estamos aqui reunidos, né, para a gente fazer um resumo sobre o semestre, né, o que a gente elaborou, o que foi feito no semestre. Então aí o Lucas, né, o David, o Arthur, a Paula, o Rafael. A gente vai começar, vou dar a narrativa e depois cada um fala o que achou do semestre, o que achou interessante, suas dificuldades, o que achou interessante para, né, que contribuiu para o crescimento individual. E aí ao longo do vídeo aqui a gente vai debatendo alguma coisa. Bom, o objetivo principal, né, definir um ambiente virtual com finalidade de experiência e implementar efetivamente a operação do serviço do usuário. O que a gente fez? Né? Na etapa 1, foi a criação dos grupos. Então, como a gente já tinha um grupo pré-feito já, né, desde o semestre passado, a gente continuou com o mesmo formato, os mesmos integrantes aí. E aí, durante a apresentação, o professor passou para a gente a AWS. Né? Então, a gente conseguiu acessar, criar uma conta no AWS onde a gente podia ter um laboratório virtual, onde a gente pôde instalar máquinas virtuais, né, na web, e com a conta na Azure baixar as ISOs, né, a gente tinha acesso às ISOs originais da Microsoft aí, de graça. Então a gente criou, né, tem alguns usuários aqui, a gente acessando a AWS, fazendo o cadastro, tendo o serial, né, do Windows original, onde a gente podia estar baixando, né, a gente tinha um acesso ao serial aqui. Então a gente tem acesso às ISOs para fazer a instalação do servidor e aqui as ISOs baixadas, né, do Windows Server e do Windows 11 para a gente fazer o laboratório. A princípio, a topologia da rede era essa, né, onde a gente tinha um firewall, né, no caso da máquina física eu utilizei. Com a AWS a gente não chegou a usar esse formato, né, até porque a AWS as máquinas conectavam uma com a outra através da faixa de IP da própria AWS. É, então, através das ISOs, eu criei, né, no caso, eu preferi fazer na máquina, virtualizar em casa. Os meninos fizeram na AWS e aí, posteriormente cada um dá a sua opinião. E depois também alguns foram para a máquina física porque tiveram problemas na AWS, né? Mas como eu já tinha um domínio, eu optei a fazer na máquina física. Então aqui a primeira instalação eu fiz no Hyper-V, né, da Microsoft mesmo. Então eu fiz a instalação da máquina do servidor. Começou com a do Windows Server, começou com a instalação do Windows Server 2022, né, a primeira tela de instalação, a configuração da mensagem de boas-vindas. Eu tenho a escolha do sistema que eu quero, né? No caso com o Geek, para ver interface gráfica, não queria deixar ele sem. Termos de aceite da própria Microsoft. De tamanho da ISO, né? Como é um laboratório, não precisava ser uma máquina muito grande para desenvolver. E a instalação do sistema operacional. Com isso, a evolução da instalação. Chega um momento que, como é um servidor, né, até o Windows 11, por exemplo, ele pede a senha também para ter o acesso. Aqui é a criação da senha do administrador do servidor. Posteriormente, o acesso ao servidor com a senha criada. Né? E aí a primeira coisa a ser feita foi a instalação do Active Directory, que é o controle do AD, né, que a gente tem o controle de acesso aos usuários no domínio. Né, tudo que a gente poderia estar aí bloqueando, fazendo as liberações via domínio, né, se o usuário vai ter acesso ou não a determinadas configurações do servidor. E aí a gente, né, entra na parte de configuração de serviços, né, ferramentas, faz a marcação do Active Directory, faz a instalação dele. Aí tem as mensagens, né, que vai fazer a instalação, que vai posteriormente pode ter um reinício, ele pode reiniciar, falando que o serviço da Active, né, o que ele oferece, o que pode ser feito. A mensagem continuando, né, a instalação do AD. Posteriormente eu tenho algumas mensagens que ele dá, né, eu tenho que clicar aqui que eu tenho que é, definir ele, né, como adicionar ele como recurso, né, a gente fazer terminar a instalação dele. Nessa tela eu faço ele o domínio, né, eu coloco ele na minha LAN, eu crio para ele a raiz do meu domínio, né, que é o labpool.lan no meu caso. E aí a gente termina a instalação dele, né, o labpool, que ele faz é o domínio, né, o AD.
termina a instalação e vai me pedir a senha do AD, que é a senha do administrador. A árvore aqui, no caso eu coloquei 2016 porque não tem um servidor é o mais recente, não tem 2012, por exemplo, para colocar, não colocaria ele como servidor 2022, então não tem necessidade. Coloquei isso aqui porque se eu fosse instalar outra AD, era só copiar esse script aqui, ele colocaria lá e funcionaria tranquilamente também. Né, algumas mensagens, mas o importante é aqui falando que foi tudo instalado corretamente. E aqui o AD instalado, né, tudo certinho, funcionando. A criação de contas de usuário, né, a gente fez a instalação, e aqui a instalação da máquina cliente, né, beleza, a mesma coisa do servidor, né, porém é uma máquina que posteriormente já vai ser, a gente vai colocar no domínio, então não precisa ter muito, né, a tela falando qual que é o IP, tá certinho, pingando o servidor, né, eu fiz um teste de ping, ele pingando o servidor, e aí eu coloco a máquina cliente dentro do domínio. A gente coloca o domínio, coloca a senha do domínio. Se tudo estiver certo, a gente recebe a mensagem de boas-vindas, bem-vindo, né, a LabPool, falando que deu certo a configuração do AD. A criação do usuário, então tem o usuário do compras, no meu caso, diretoria, obras e RH. Posteriormente, o usuário vai fazer vai entrar no computador pelo AD, né? Você loga com o usuário, ele coloca a senha dele. E aqui demonstrando que eu tenho a máquina cliente no domínio com o usuário Maria. Né? E aí eu pergunto pro pessoal, né, qual foi a dúvida, o que eles acharam. Paulo, qual foi a sua dúvida, o que você achou da segunda etapa, qual foi a dificuldade que você teve? Na segunda etapa, a minha dificuldade foi usar o AWS, que eu não sabia como criar um checkpoint na máquina virtual no AWS, então cada vez que eu fazia uma configuração errada, eu tinha que voltar, e não dava para voltar atrás, eu tinha que refazer tudo do zero. Então, por isso eu comecei a usar uma máquina virtual no Hyper-V. Arthur? Essa parte foi bem tranquila para mim. Além da AWS ajudar a pular algumas etapas, como a instalação do Windows e tal, que ele já faz para a gente, eu já tinha o contato com o serviço de AD, né? Então eu nunca tinha feito a criação dele, mas algum contato com ele ali eu já tive com o serviço funcionando, né? Foi Perfeito. bem tranquilo. David? Eu achei essa parte muito interessante para mim, porque eu nunca tinha mexido com essa questão de servidores e computação em nuvem. O curso da AWS, eu achei ele muito, muito interessante, apesar de ser um pouco assim, digamos assim, raso, na minha opinião, e eu tive que buscar mais conteúdo por fora, YouTube, essas questões, mas uma coisa que me ajudou bastante foi a questão de estar disponibilizando lá nos microfundamentos o passo a passo de como fazer uma instalação e subir o servidor Windows. E, assim, até uma sugestão que eu deixo é sempre os professores darem essa opção lá nos microfundamentos de um passo a passo, de poder estar sempre fazendo um tutorialzinho, né, por PDF, um vídeo de como instalar alguma coisa, porque já ajuda bastante, já poupa o tempo, mas, assim, enfim. Falando dessa parte, eu gostei bastante e foi de muito aprendizado, porque eu subi várias máquinas, tive vários problemas também, mas essa era questão pequena, sabe? E aí aos poucos eu fui pegando, e assim, das 5 partes assim que tem esse projeto, provavelmente essa etapa foi a que eu mais aprendi assim, questão da AWS, servidor Windows, pelo fato dele ser, né, no Windows já fica mais fácil assim de familiarizar, né? Mas assim, essa etapa para mim foi muito interessante. Perfeito. Lucas? Então, o serviço ficou do AWS, ficou indisponível por alguns dias e não foi no momento que eu mais precisei. Eu fiquei até agoniado na época e tudo mais, porque ficar alguns dias parado sem poder fazer nada e o tempo rolando. Então, mas aí por isso eu decidi ir pelo caminho da máquina virtual física mesmo. Comecei usando o VMware, mas eu estava tendo problema com conexão por conta da minha placa de rede aqui, né, que eu uso Wi-Fi. Tava dando algum conflito ali na hora da configuração. Aí eu tive uma certa dificuldade, aí passei pro Hyper-V. E aí foi que foi.
tive bastante. O que me ajudou mesmo a resolver o problema da conexão foi o PFSense. Foi a ajuda que eu tive do Douglas na hora de instalar o PFSense. Não, perfeito. É isso. Rafael? Como era uma plataforma nova, né, o AWS, então tive algumas dificuldades no início. Tive dificuldade também em conectar com o domínio, então tive alguns problemas com a AWS, mas refiz as máquinas várias vezes, segui o passo a passo e no final deu tudo certo. Não, perfeito. Mas senti um pouco de. Pode terminar, pode Ok. terminar. Mas tive apenas um pouco de dificuldade mesmo em fazer a conexão inicial do domínio, mas depois de ter feito uma vez, deu para fazer as outras. Não, perfeito. Então aqui eu vou continuando, né? Até para não puxar muito tempo. A instalação da GPO, né, que é a política de grupo. Então, por exemplo, o usuário ele não tem acesso a determinada pasta. Por exemplo, o usuário José, ele só tem acesso à pasta do compras. Se ele tentasse, né, voltar um nível e acessar o obras, por exemplo, ele recebia mensagem falando que não tinha acesso. E outras políticas também foram implementadas, por exemplo, o usuário comum não tinha acesso ao painel de controle, então se ele tentasse acessar painel de controle, CMD, ele não conseguiria. E através da GPO também foram implementadas outras funcionalidades como a WSUS, né, que é a política de grupo para atualizar o Windows, né, a gente conseguiu atualizar várias máquinas aí. Eu coloquei também o servidor de impressão, né, que a gente podia fazer o controle, né, então através dele a gente conseguiu fazer um AD funcionar mesmo de verdade. Coloquei a área de trabalho remota, né, onde a pessoa conseguiria estar acessando algumas ferramentas, né, remotamente pelo servidor, e posteriormente, né, a topologia mudou, porque a gente implementou mais máquinas, né, como servidor, impressora, e aí vai alterando. Como eu fiz virtualizado na máquina, eu instalei um PFSense para fazer um controle de rede, né, então ele fez o controle. Com o servidor Linux, o que acontece? A gente fez um trabalho instalando um serviço de NTP, né, DNS, de web e SMTP. Com a implementação do Linux, né, o que a gente fez? Eu tenho um servidor de NTP, que a gente configurou ele, né, no caso primeiro aqui um FTP que eu criei para a gente fazer a transferência, né, do arquivo do Linux para o Windows. O NTP é o controle de horário, então você pode definir qual que vai ser o preferencial, né, qual que é esse aqui no caso são servidores para o Brasil, dependendo de onde for ele marca qual que é o estado e tudo. Um servidor web ele já faz buscando, né, a resolução de nome, né, apontando para o localhost qual que era o IP. E aqui no caso o site que eu fiz, HTML todo criado, e aqui a definição dele mostrando funcionando no navegador, né, tudo certinho, ele passando. O serviço de banco de dados, né, é o SQLite. Então aonde foi criada a tabela, você insere os dados na tabela, faz um select, ele retorna os valores, né, de acordo com o select. Então no caso aqui eu pedi para ele fazer um select onde ele pega a minha idade, calcula a data de nascimento e calcula a idade. O serviço de DNS, né, onde é que ele vai resolver os nomes. Então previamente foram configurados os principais DNS hoje aí. Então ele fazia todo o controle, né, fazia toda a verificação aí de nomes para a internet e tudo. Aqui a gente usando o comando dig, né, para fazer algumas pesquisas. Posteriormente NSLookup, onde localmente ele resolvia alguns nomes como Google, o site da prefeitura de Igarapé, a Disney, né, ele te mostra qual que é o nome e qual que é o IP do site ali em questão. O servidor NTP eu achei interessante porque é um servidor de e-mail. Eu achei que, por exemplo, às vezes você colocaria aqui, ele não funcionaria, porque todo mundo usa e-mail, né, para salvar documento e tudo. Mas eu posso criar um serviço que ele usaria o SMTP para mandar informações para mim. Então achei isso interessante. Então no caso, foi criado um serviço de SMTP onde a gente consegue enviar um texto aqui funcionando, né, como para um e-mail real mesmo, né, do servidor Linux
para um servidor real. E ele respondendo, né, que ele foi configurado aqui. E aquele respondendo, como eu tirei o usuário, ele vem como root aqui, ó. Ele está o remetente, né, como root. E nisso a topologia mudou porque eu coloquei um servidor de Linux aqui para funcionar. Eu vou correr um pouquinho, né, porque senão o tempo aumenta muito aqui. Então vamos lá para os Zabbix, né? Então os Zabbix, o que ele foi feito aqui? Os Zabbix era interessante porque é um sistema de monitoramento. Com ele a gente consegue verificar, no caso, se as máquinas estão funcionando, se aquele serviço está funcionando, se a memória está alta, se o consumo de banda está alto, né, se o processador está sendo consumido. Aqui no caso todas as máquinas subiram, né, a gente pode verificar aqui. Alguns processos já coletados e alguns gráficos dentro dos Zabbix mesmo coletando. Eu consegui fazer o mapa dos Zabbix para demonstrar ele funcionando, né, aqui já é dentro dele como que estava a rede. Posteriormente eu usei o Grafana para melhorar mais a interface gráfica do Zabbix, para a gente estar monitorando ele mais fácil. Aqui a utilização da AWS, né? A gente colocou algumas máquinas, o pessoal que fez na AWS, a gente conseguiu ter acesso, então os Zabbix funcionando. Só o Linux não configurou direito, né? A gente não conseguiu fazer ele funcionar. Mas aqui os Zabbix na AWS, né? Como a gente pode ver, funcionando normal. No caso, posteriormente para a etapa 4, foi solicitada a instalação, né? A gente fazer um gerenciamento de chamados para uma empresa de TI. No caso, consegui fazer um catálogo, né, usando o programa de abertura de chamados GLPI, e aí através dele, né, do site do desenvolvedor, alimentei algumas funções nele aqui e consegui fazer, eu criei os usuários, né, consegui fazer algumas implementações nele aqui para abertura de chamado. Né, aqui ele já resolveu algumas funções, né, que a gente colocou em aberto, aguardando, né, então a gente vai melhorando ele aqui. Demonstrei também uma planilha que eu fiz de controle de abertura de chamados, que eu fiz essa planilha aqui para a gente fazer um controle. Então ele, mais ou menos ele me dava o que o sistema faz, só que na planilha. O usuário não tem acesso a ela. Essa aqui é uma planilha interna que eu fiz para a gente ter um acesso mais, um controle melhor. Um fluxograma de como é aberto, né, como o chamado funciona. E aí posteriormente a gente fez como que funciona, né, como é que a segurança tem, o que a empresa abre, né, no caso suporte técnico, segurança da informação, administração de banco de dados. Posteriormente, o que cada um desses serviços, por exemplo, é influenciado pela lei LGPD, né? Então cada um desses serviços ele abrange a lei. Eu fui colocando aqui o que cada um fez, né, o que o pessoal foi elaborando, o que o pessoal foi puxando, e aí a gente conseguiu finalizar essa questão toda, né? A gente fechou o semestre com uma conclusão, né? O trabalho foi interessante. Quem nunca tinha feito um servidor consegue desenvolver, né? Teve uma boa implementação. A gente conseguiu fazer um servidor DNS, um FTP, um servidor web para funcionar. Instalação dos Zabbix, achei um desafio, mas muito interessante, né? Até vou implementar ele em outros serviços. Tem a instalação do sistema, né? A AWS é uma plataforma bacana. E aí eu passo para a Paula, resumidamente, o que ela achou desse semestre, o que ela achou interessante, o que dava para ser feito. Então, achei bem interessante quando a gente começou a fazer o AD funcional. Tinha estudado um pouco isso antes, então entendi algumas coisas. Depois que a gente instalou os serviços, o NTP, que é o controle de horário, eu não tinha entendido isso até a gente fazer isso na prática. Depois eu aprendi direito o que o Zabbix fazia, antes eu não tinha entendido. Normalmente eu consigo aprender direitinho as coisas quando a gente já está fazendo, colocando a mão na massa, já instalando tudo. Eu achei, em geral, esse projeto bem interessante. A gente fez realmente muita coisa. E no final, tinha que comparar, né? Eu tive que também entender mais sobre a LGPD.
Perdão, rapidinho. Isso. E achei interessante algumas coisas que eu não entendia bem sobre essa lei. Mas é basicamente isso. Não, perfeito. Arthur? Bom, para mim foi bem dificultoso a parte do Linux. Além de não ter contato, só a AWS complicou muito também o acesso. Aí passei para o ambiente virtualizado do Windows. Foi bem complicado mesmo, mas depois foi fluindo. Não, beleza. Chegou na parte dos hábitos, achei bacana demais. Nunca tinha utilizado uma ferramenta dessa. E também o conhecimento da lei LGPD. Também fiquei muito perdido nessa parte da lei. Mas acabou chegando no final, tudo bem. Tudo certo. David? Vamos lá. Precisamos lembrando aí das partes que eu tenho uns detalhes para falar de cada uma. Começando aí pelo Linux, para mim foi um desafio. Tudo bem que em outros semestres passados a gente mexeu, né, com Linux, mas nesse agora sobre servidor eu achei muito dificultoso. Eu tive muitos problemas assim, simples de resolver, mas que me deu muita dor de cabeça por uns dias. E aí eu já deixo também o agradecimento aí ao grupo, principalmente ao Douglas, porque foi assim, na minha opinião, a parte que eu vi mais assim, trabalho em equipe, né? Porque todo mundo tava com dúvida e um ajudava o outro. A gente sempre mandava assim um tutorial pro outro assim, ó, esse aqui dá certo, esse aqui não dá. E aí eu vi o trabalho fluindo aos poucos. Mas assim, eu consegui fazer, tive dificuldade sim, não minto. Tanto que eu lembro de uma parte que eu até mandei um e-mail pro professor perguntando por que não estava dando certo o meu código, né? Eu estava fazendo igualzinho o do PDF, se eu não me engano, e não estava dando certo. Só que aí eu não estava dando certo porque eu não estava colocando o comando do sudo, que é aquela questão de entrar como administrador. Era uma coisinha simples e eu não estava conseguindo resolver. Mas aí aos poucos foi dando certo, consegui colocar alguns serviços, né, online, o que se pedia, e eu fui passando. Eu também tive a dificuldade na questão da AWS, porque não estava dando certo, aí eu voltei para a máquina local. Na máquina local, após eu saber que ia precisar depois subir vários servidores e colocar eles todos juntos nos ABICs, eu preferi voltar para a AWS. E depois que eu voltei para a AWS, começou a dar certo novamente, fazendo as pesquisas, aprendendo realmente como usar a plataforma em si, né? Foi também um semestre que eu acho que eu mais aprendi assim na questão da AWS e fluiu, né? Aos poucos. A questão dos hábitos também eu achei bem tranquilo, principalmente porque lá no material do Canvas tinha muita coisa para ser usada. Aquela aula lá que o professor deixou disponível do rapaz lá no Teams foi de muita ajuda ali. Aprendi bastante com ele e não tive muita dificuldade não. Uma sugestão que eu deixo também é que na etapa 3, implementando os serviços de rede do projeto, não tem nenhum conteúdo assim falando sobre como fazer ou um PDF assim a mais, como nas outras etapas. Uma sugestão que eu deixo é também poder deixar lá assim um caminhozinho, né, para a gente poder, os próximos alunos poderem tá seguindo. A questão também dos microfundamentos, eu achei os microfundamentos do Linux um pouco difícil. Eu achava que era uma limitação minha, mas após conversar com outros alunos, eu percebi também que é geral, né? Todo mundo entrou em consenso que aquele microfundamento está bem complexo de entender. A questão dos ABICs foi tranquilo, não tive dificuldade não para instalar assim, acho que eu não demorei mais do que 3 dias. E também sobre as leis, né, a LGPD. Aprendi bastante, pesquisando assim, lendo, vendo vídeo, e vi que não é simples assim também a gente prestar um serviço para alguém. Tem que seguir umas diretrizes certinho e tudo. E a questão da GLP também achei bem tranquilo. O grupo também estava bem unido nessa parte, conseguimos fazer um ajudando o outro, né, explicando, e conseguimos concluir assim com bastante conhecimento, aproveitando bastante essa etapa. Fechou. Lucas? Então, a parte que eu mais gostei, que mais aprendi foi sobre os serviços, foi na segunda etapa.
realmente tinha muito serviço lá que eu nem fazia ideia que existia. E, tipo, abriu um leque muito grande. A parte do Linux, na terceira etapa, foi bem difícil, foi bem dificultoso mesmo. Até porque não tem como aprender sobre Linux em algumas semanas, né? Mas o que me motivou muito a começar um projetinho em casa, nessas férias mesmo, de um servidor rodando Linux e bloqueando anúncios. E colocar uma VPN para poder conseguir conectar o celular da rua no servidor, mesmo estando fora da rede. E isso me motivou bastante, que eu comecei a gostar mesmo do Linux. Sobre os Zabbix, eu não consegui avançar por motivo pessoal, assim, eu tive que fazer uma prova por fora. Inclusive, eu voltei até os semestres para trás aí, com as matérias do Fabiano, com as matérias as suas matérias também, professor Marcos. E, tipo, ajudou muito mesmo na minha prova, que eu fiz por fora. E foi por causa desse motivo que eu não deu tempo de fazer a etapa dos Zabbix, porque eu estava totalmente concentrado nisso. Mas eu ainda tenho vontade de futuramente voltar nessa etapa e tentar colocar os hábitos em casa, claro, né? Avaliar a viabilidade, se o quanto de processamento que consome. Mas eu tenho essa vontade ainda de voltar no futuro. Que é isso. Fechou. Rafael? Resumindo mesmo, de todo o semestre mesmo, eu acho que a maior dificuldade minha foi enfrentar mesmo o Linux, que eu não tinha tanto assim familiaridade, sempre tive familiaridade com Windows, sempre fiz tudo que eu tinha que fazer no Windows, então assim, sempre excluí, né, o Linux da minha vida. Então, sabendo que uma hora ou outra precisaria utilizar, então assim, tive uma grande dificuldade, inclusive é, usando lá o próprio comando, né, a linha de comandos lá do Linux, onde eu esquecia coisas simples como acessar como administrador, como sair de uma inserção de dados. Então era coisa muito simples, mas eu agarrava muito tempo nisso. Então diante disso, né, seguindo o tutorial, consegui instalar os apps, mas não conseguia fazer a conexão certinha com a gente. Então, às vezes, podendo ser um código errado, algo do tipo. Mas isso me ajudou muito, porque saiu da zona de conforto, tive que acabar pesquisando muito aí sobre o Linux, um pouco por fora aí do conteúdo, né, do curso, para entender um pouco mais, até os próprios comandos mesmo básicos do Linux. Então, resumindo, a dificuldade minha ficou mesmo diante aí do Linux. Não, fechou. Então é isso, pessoal. Vou terminar aqui. Agradeço vocês aí pela força, pela paciência, né? Mais um semestre juntos aí. E que venha o último agora, né? Se Deus quiser, vai estar tudo bem pra nós aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Boa noite pra todos. Valeu. Falou. Valeu. Valeu, boa noite.